Hello guys, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos estudar inglês com uma cena do filme Click. Então, vem comigo! Nesta cena que nós vamos analisar aqui hoje, o personagem Michael volta ao passado para o último momento em que ele viu seu pai vivo, um momento no qual ele se arrepende por ter tratado mal o próprio pai. Então, prepare os seus lenços e vamos assistir essa cena primeiramente com legendas em português. Vamos lá! Surprise! Hey, Grandpa. Oh my God. When did you get so handsome? So, Michael, I had a wonderful idea. Your mother's playing canasta with her friends tonight. I thought, oh, what a great opportunity. You, me, and Ben should go and have a boys' night out. Can't. What do you mean you can't? You have to eat sometime. We could whistle at pretty girls. I'm down for that. See, he's down. I don't know what it means, but he's down. Hey, please. Don't give me that finger. I'll make you a deal. If you come, I'll show you the quarter trick. Will you look at the man? I'll tell you the secret. No, Dad. Don't you want to know? How you do the stupid trick? I've always known. Can you let me do my work? You've always known. You're pathetic. I'm so sorry I barged in. I love you, son. See you later, Grandpa. I love you. Dad. Pop. Pop. I love you, son. I love you, son. I love you, son. I love you too, Dad. I'll miss you. You know that. Goodbye. Agora vamos assistir essa mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá! Surprise! Hey, Grandpa. Oh my God. When did you get so handsome? So, Michael, I had a wonderful idea. Your mother's playing canasta with her friends tonight. I thought, oh, what a great opportunity. You, me, and Ben should go and have a boys' night out. Can't. What do you mean you can't? You have to eat sometime. We could whistle at pretty girls. I'm down for that. See, he's down. I don't know what it means, but he's down. Hey, please. Don't give me that finger. I'll make you a deal. If you come, I'll show you the quarter trick. Will you look at the man? I'll tell you the secret. No, Dad. Don't you want to know? How you do the stupid trick? I've always known. Can you let me do my work? You've always known. You're pathetic. I'm so sorry I barged in. I love you, son. See you later, Grandpa. I love you. Dad.
Pop. Pop. I love you, son. I love you, son. I love you, son. I love you too, Dad. I'll miss you. You know that. Goodbye. Agora, vamos analisar fala por fala de cada personagem. Surprise! Hey, Grandpa. Oh my God. Surprise! Hey, Grandpa! Oh my God! É bem simples, bem fácil de entender esse começo aqui. O pai do Michael entra na sala que ele trabalha, naquele momento, naquele contexto do filme. O Michael já era diretor da empresa e o Michael acaba não dando atenção para o seu pai. E aí o pai chega dizendo surprise, que significa simplesmente surpresa. E então o filho do Michael, o Ben, ele diz hey, Grandpa, que significa ei, vovô. Então vamos traduzir aqui para ei, vovô. Levando em consideração que o termo grandpa é como você chama o seu avô. Levando em consideração que ele é o seu grandfather, avô. Mas o jeito que você vai chamar ele, possivelmente mais comum de ser dito, grandpa. Então, ei, vovô. E aí na hora que o Michael, a versão do Michael que voltou ali, né, ao passado, ele vê o pai dele, ele diz, oh my God, que quer dizer simplesmente, oh meu Deus. Então aqui, simplesmente, nós temos 3 frases, uma de cada personagem. Surpresa, hey vovô, oh meu Deus. Vamos então compreender a pronúncia. Para você que não está acostumado com o método do canal, o que nós fazemos aqui, gente? Basicamente é colocar a frase em inglês aqui em cima e aqui embaixo uma transcrição aportuguesada. E o que é a transcrição aportuguesada? Eu busco escrever em português, pelo menos chegar o mais próximo possível de como que os personagens estão pronunciando, para a gente conseguir pronunciar também aqui na nossa língua, certo? Então repitam comigo aí, ó. Surprise, hey grandpa, oh my God. Surprise, hey grandpa, oh my God. Surprise! Hey, Grandpa. Oh my God. Surprise! Hey, Grandpa. Oh my God. Surprise! Hey, Grandpa. Oh my God. When did you get so handsome? When did you get so handsome? Essa pergunta começa com o termo when, que significa quando. Did aqui indica que a pergunta está sendo feita no passado simples. E então nós temos o get, que nessa frase vamos traduzir para ficar. Lembrando, levando em consideração que get tem várias traduções, como obter, alcançar, atingir, conseguir, chegar. Nesse contexto, de acordo com essa cena aqui, get significa ficar. Por quê? Porque depois é citado um adjetivo, bonito, handsome. Então, ficar bonito, get handsome. É interessante, porque se você quer falar ficar cansado, get tired. Ficar feliz, get happy. Ficar triste, get
Sad, o get, ele é o ato de você alcançar um adjetivo. Portanto, so é para intensificar. Então, quando você ficou tão bonito, é isso que essa pergunta está dizendo. O did é o que transforma toda essa sentença, toda essa pergunta para o passado. Então a função do did não é ser traduzido para o português como uma palavra em específico. Não. A função do did como um auxiliar é simplesmente indicar que a pergunta está sendo feita no passado. Ou seja, não é quando você fica bonito, quando você ficará tão bonito. Não, é quando você ficou tão bonito. Então, vamos traduzir aqui. Quando você ficou tão bonito? Basicamente, essa é a pergunta. Quando você ficou tão bonito? Poderíamos até adaptar para quando foi que você ficou tão bonito? Foi nesse tom que o avô dele perguntou para ele. Vamos então compreender a pronúncia. When did you get so handsome? Repitam comigo aí. When did you get so handsome? 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 So, Michael, I had a wonderful idea. So, Michael, I had a wonderful idea. Bom, ele está dizendo simplesmente, então, Michael, I had significa eu tive, a wonderful idea significa uma ideia maravilhosa. O que é interessante porque o termo wonderful, de maravilhoso, veio antes do termo idea. Então, wonderful idea, ideia maravilhosa. Então essa frase aqui simplesmente significa: então, Michael, eu tive uma ideia maravilhosa. Vamos então para a pronúncia. So, Michael, I had a wonderful idea. Prestem atenção porque eu busquei escrever aqui praticamente da mesma forma que o personagem está pronunciando. E ele fala assim, ó. I had a... Junta tudo, ó. I had a wonderful idea. I had a wonderful idea. Repitam comigo aí, ó. So, Michael, I had a wonderful idea. 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 Your mother's playing canasta with her friends tonight. I thought, oh, what a great opportunity. You, me, and Ben should go and have a boys' night out. Your mother's playing canasta with her friends tonight. I thought, ooh, what a great opportunity. You, me, and Ben should go and have a boys' night out. Vamos entender aqui palavra por palavra. Primeiramente ele diz your mother. Ao pé da letra, sua mãe. Is playing canasta. Ao pé da letra significa está jogando canastra. Só que se analisarmos essa frase num todo, você vai perceber que não é isso que o personagem está querendo dizer. Não é está jogando canastra nesse exato momento. Até mesmo porque ali dá para perceber que ainda é dia. E a palavra que ele citou aqui na frase indica tonight. Esta noite. Ou seja, significa que ainda vai acontecer. Então essa frase aqui, ó. Sua mãe, your mother's playing canasta, não é no literal sua mãe está jogando canastra. Não, o sentido que essa frase passa é futuro. Sua mãe vai jogar canastra. Por quê? Porque ainda não aconteceu. Então é um fato. Vai acontecer. É uma coisa que irá acontecer no futuro. E ele usou a estrutura de presente contínuo. Né, de uma coisa que está acontecendo, mas olha, quer dizer que ela já tomou essa decisão e é alguma coisa que vai acontecer de noite. Então, basicamente algo que faz parte dos planos da mãe dele. Então, gente, ó, your mother's playing canasta, não vamos traduzir no literal, senão ficaria sua mãe está jogando canastra. Vamos traduzir como então? Sua mãe vai jogar canastra. E diz ainda com quem que ela vai jogar, né? With
significa com. Her friends significa amigos dela ou amigas dela. Provavelmente, possivelmente sejam as amigas dela. Então, com as amigas dela, nós podemos adaptar para com suas amigas, levando em consideração que nós estamos falando na terceira pessoa. É os amigos ou amigas dela. Her indica que é dela. Nós adaptamos com suas amigas para ficar melhor no português. Tonight significa esta noite. Então nós temos aqui o início dessa frase. Sua mãe vai jogar canastra com suas amigas esta noite. E aí, então, ele diz I thought, indicando passado simples. Thought, para quem não sabe, é o passado do verbo think, pensar. Então, I thought, eu pensei. Então, ele teve uma ideia, certo? Eu pensei. E aqui na frase em inglês, ele até fala, né? Uma expressão no inglês, Ele fala, I thought, E aí ele diz, what a great opportunity. Que grande oportunidade. Então, quando você quer exclamar, uau, que grande carro, que grande casa, uau, que carro maravilhoso. Olha, você exclama dessa forma, what a, e depois você coloca o adjetivo e depois aquilo que você está admirando. Isso é muito interessante, porque eu poderia fazer essa frase com um adjetivo diferente e alguma coisa que eu estou admirando aqui. Então, ele está exclamando, what a great opportunity. Que grande oportunidade. E então ele diz isso aqui, ó. You, me and Ben. Faltou uma vírgula aqui, eu estou inserindo. You, me and Ben significa simplesmente você, eu e o Ben. E aí ele diz assim, ó, should go, deveríamos, certo? Então should indica dever, algo que você deveria fazer como uma recomendação. Geralmente você vai ver o modal verb should sendo usado em um contexto onde alguém está recomendando, aconselhando, sugerindo uma ideia nova. Nesse caso, ele está sugerindo deles saírem juntos. Então, should foi muito bem colocado aqui. Então, ele diz, você, eu e o Ben, should, deveríamos. E daqui em diante, nós temos um conjunto de palavras que precisamos analisar detalhadamente. Vamos analisar isso aqui, ó. A boys' night significa, ao pé da letra, uma noite de garotos. E não tá errado, tá? Esse apóstrofo ele vem literalmente no final, porque é uma noite de garotos. Se fosse assim, ó, seria uma noite do garoto. Não faz sentido, não é uma noite do garoto, é uma noite de garotos. Então, o garotos é o dono do night. Então, uma noite dos garotos. Então, olha, vamos entender uma coisa. Aqui significa uma noite dos garotos. Beleza. Ele diz aqui no começo, go, ir, certo? Levando em consideração que quando nós dizemos em inglês go out, essa palavra que está aqui no final, out, significa sair, go out. Por exemplo, se eu falo para você assim, ó, I need to go out tonight. Eu preciso sair, ir para fora mesmo, no literal, go out, ir para fora. Levando em consideração que out é fora, certo? Então, já dá para entender que eles querem sair, eles querem fazer alguma coisa fora. Então, deveríamos sair, vamos colocar aqui sair, certo? Vamos adaptar para sair. And, e, have a boys' night out. Vamos adaptar esse final para ter, literalmente aqui, have significa ter, uma noite só de garotos. Ou melhor, uma noite só de homens. E então, chegamos a uma conclusão aqui nesse trecho, adaptável ao português, para ficar melhor no nosso sentido aqui, ó. Basicamente, toda essa frase significa, sua mãe vai jogar canastra com suas amigas esta noite. E eu pensei, uau, que grande oportunidade, você, eu e o Ben deveríamos sair e ter uma noite só de homens. Basicamente é isso que ele está querendo dizer. Vamos então para a pronúncia. Repitam comigo aí.
Your mother is playing canasta with her friends tonight. I thought, what a great opportunity. You, me, and Ben should go and have a boys' night out. Repitam mais uma vez, vamos lá. Your mother's playing canasta with her friends tonight. I thought, what a great opportunity. You, me, and Ben should go and have a boys' night out. Your mother's playing canasta with her friends tonight. I thought, oh, what a great opportunity. You, me, and Ben should go and have a boys' night out. Your mother's playing canasta with her friends tonight. I thought, oh, what a great opportunity. You, me, and Ben should go and have a boys' night out. Your mother's playing canasta with her friends tonight. I thought, oh, what a great opportunity. You, me, and Ben should go and have a boys' night out. Can't. What do you mean you can't? Can't. What do you mean you can't? Bom, vamos entender uma coisa. Ele começa dizendo can't. Você percebe claramente que ele não fala I can't, mas é o que ele está querendo dizer basicamente. Então nós temos aqui uma omissão sutil do I can't. Então ele não está nem com vontade de falar com o pai. Você percebe claramente na face dele. Então ao invés dele falar I can't, ele fala como? Can't. Então esse can't, resumidamente, né, de I can't, significa eu não posso. Ou simplesmente, não posso. I can't. E então, what do you mean you can't? Vamos entender uma coisa aqui, gente. Mais uma vez, não podemos traduzir ao pé da letra. Por quê? Mean significa o verbo significar. É isso mesmo. Mean significa significar. Então, se eu for traduzir ao pé da letra, vai ficar tipo assim, ó. O que você significa? Você não pode. Vamos lá. Como que a gente pode adaptar isso, né? Quando você pergunta em inglês, what do you mean? É tipo como se fosse o que você quer dizer? What do you mean? Então, no inglês, quando você quer perguntar para a pessoa assim, o que você quer dizer com isso? O que você tá querendo dizer? Você pergunta com essas palavras aqui, ó. What do you mean? O que você quer dizer? Você percebe que não dá para traduzir ao pé da letra, senão vai ficar o que você significa. Não é isso, tá? Então, vamos traduzir aqui para o que você quer dizer. Certo? O que você quer dizer? Você não pode? You can't. Ó, se nós traduzirmos assim, vai ficar dessa forma. O que você quer dizer? Você não pode? Nós podemos adaptar essa frase para como assim não pode? Como assim não pode? What do you mean you can't? Para ficar num contexto melhor. Então simplesmente temos aqui, não posso. Como assim não pode? What do you mean you can't? Vamos então para a pronúncia. Olha só que interessante, as junções que nós temos nessa frase citada rapidamente pelo pai do Michael. Primeiro ele diz can't, e depois o pai pergunta, né? What do you mean you can't? Só que ele não fala desse jeito que eu falei, ele fala um pouquinho mais rápido, ele fala assim, ó. What do you mean you can't? What do you mean you can't? What do you mean you can't? Repete comigo aí. What do you mean you can't? What do you mean you can't? Can't. What do you mean you can't? Can't. What do you mean you can't? Can't. What do you mean you can't? You have to eat sometime. We could whistle at pretty girls. You have to eat sometime. We could whistle at pretty girls. Quando ele diz you have to eat, significa simplesmente você tem que comer. Sometime significa algum momento. Então, nesse caso, em algum momento. We could go significa ao pé da letra nós poderíamos ir. Podemos adaptar para nós podíamos ir. E depois ele repete nós poderíamos ou podíamos. Vamos omitir o nós e vamos deixar só o podíamos. Então, podíamos. Whistle at significa assobiar para as pretty girls, as garotas bonitas. Simplesmente temos esse trecho aqui, ó. Você tem que comer em algum momento. Nós podíamos assobiar para as garotas bonitas. E aí vamos então para a pronúncia.
You have to eat some time. We could go. We could whistle at pretty girls. You have to eat some time. We could go. We could whistle at pretty girls. You have to eat sometime. We could go, we could whistle at pretty girls. You have to eat sometime. We could go, we could whistle at pretty girls. You have to eat sometime. We could go, we could whistle at pretty girls. I'm down for that. See, he's down. I don't know what it means, but he's down. I'm down for that. See, he's down. I don't know what it means, but he's down. Bom, vamos analisar aqui uma coisa dentro do inglês. Quando alguém diz I'm down, somente isso, I'm down, sem nenhuma continuidade de for. Quando a pessoa diz somente isso, significa que a pessoa está para baixo, ela está triste, ela está deprimida. Só que não é esse o contexto, não é esse o sentido que ele está passando. Por quê? Porque simplesmente a frase não termina aqui. Depois que ele diz I'm down, ele diz for. Então toda vez que a pessoa fala I'm down for, significa que você está empolgado por aquilo, você está animado com aquilo, você está ansioso por aquilo, na expectativa daquilo. Então, quando ele diz I'm down for that, significa eu estou empolgado para isso, eu estou animado para isso. Com o convite que o avô dele fez para ele, né? Então, I'm down for that. Eu acho muito interessante porque na versão do filme dublada em português, o personagem diz, pra mim, fechou. Pra mim, fechou. Viu? Ele fechou. Eu não sei o que isso significa, mas ele fechou. É uma forma de você demonstrar que você está interessado, empolgado naquilo e você demonstrou interesse naquilo que foi convidado. Então, eu poderia traduzir aqui para, por mim, fechou. I'm down for that. Eu tô empolgado para isso, por mim, fechou. E aí é interessante. Por quê? Porque nós temos aqui uma brincadeira dentro do inglês, sutilmente, porque depois o avô dele diz, see, he's down. Olha, ele cortou for that. Então ficou, veja, ele está deprimido. See, he's down. É uma brincadeira, claro. Levando em consideração que o avô não entende dessas expressões dos jovens dentro da história do filme. Então, ele fala ali meio sem entender. Então, quando ele fala see, he's down, é como se fosse assim, ó. Viu? Ele fechou. I don't know. Eu não sei. What it means. Como nós vimos, o que isso significa. But he's down. Mas ele fechou. Prestem atenção, nós fizemos aqui uma adaptação. Quando o personagem fala see, é o verbo ver. É como se nós estivéssemos falando no português o viu. See, só que eles não falam viu no passado, eles falam ver no presente. É um jeito diferente de falar isso, tá? Então, quando ele fala see, he's down, é como se fosse viu, ele fechou. Eu não sei o que isso significa, I don't know what it means, but he's down. Mas ele fechou. É a forma que nós buscamos mais próxima possível de chegarmos ao sentido que o personagem está passando. Mas espero que você tenha entendido aqui qual que é o sentido duplo que o I'm down causa se ele for finalizado apenas no I'm down. Levando em consideração o contexto da cena. Se eu chego para você triste e eu falo assim, I'm down, vai dar a entender que eu tô triste, deprimido, né? I'm down. Não teve vídeo novo hoje? I'm down. Poxa, esse é o I'm down, de deprimido. Agora se eu falo pra você com um contexto empolgado, I'm down for that. Ó, passa uma ideia de que, ó, eu tô empolgado pra isso. Por mim, fechou. É a forma que nós achamos mais adaptável aqui para esse contexto. Então, vamos para a pronúncia. I'm down for that. Eu coloquei aqui o that sem o T, porque o personagem fala assim, né? Ele omite esse T final do that. Ficando assim, ó. I'm down for that. I'm down for that. E aí depois ele diz, see, he's down. I don't know what it means, but he's down. Prestem atenção. I'm down for that. See, he's down. I don't know. Olha só, I don't know. I don't know é a forma mais comum de se dizer eu não sei. I don't know. What it means. What it means.
but he's down. But he's down. Olha só como que ele fala. But he's down. But he's down. But he's down. I'm down for that. See, he's down. I don't know what it means, but he's down. I'm down for that. See, he's down. I don't know what it means, but he's down. I'm down for that. See, he's down. I don't know what it means, but he's down. I'm down for that. See, he's down. I don't know what it means, but he's down. Hey, please. Don't give me that finger. Hey, please, don't give me that finger. Quando ele levanta o dedo e ele diz, ei, por favor. Ele está agindo desrespeitosamente com o pai dele. E aí o pai dele diz, don't give me, ao pé da letra significa não me dá. Não me dá that finger, esse dedo. No português não é o que nós diríamos, né? Não me dá esse dedo. Seria o não me mostra esse dedo. Simplesmente temos uma tradução. Ei, por favor, não me mostre esse dedo. Vamos para a pronúncia. Hey, please, don't give me that finger. Hey, please, don't give me that finger. Hey, please. Don't give me that finger. Hey, please. Don't give me that finger. Hey, please. Don't give me that finger. I'll make you a deal. If you come, I'll show you the quarter trick. Will you look at the man? I'll make you a deal. If you come, I'll show you the quarter trick. Will you look at the man? Então, quando ele diz I'll make you a deal, significa simplesmente eu vou fazer um trato com você. Eu vou fazer um trato com você. I'll make you a deal. E aí ele cita a condição. If you come, se você vier. E aí ele diz o que vai acontecer. I'll show you, eu vou te mostrar, eu te mostrarei, levando em consideração que show é o verbo mostrar, apresentar. Então, eu vou te mostrar the quarter trick. Traduzindo, o truque. E esse quarter se refere à moeda de 25 centavos. Nos Estados Unidos ela é chamada de quarter dollar. Portanto, the quarter se refere à moeda. Então, quando ele diz the quarter trick, podemos adaptar para o truque da moeda. E então nós temos essa pergunta. Will you look at the man? É uma pergunta feita no futuro, por causa do will. Está indicando o futuro. Look at significa olhar. The man, ao pé da letra, significa o homem. Podemos até adaptar para o cara. Olha, se nós traduzirmos ao pé da letra, vai ficar assim, ó. Você vai olhar para o cara. Will you look at the man? Podemos adaptar para você não vai olhar para o cara, dando uma intensidade maior na fala dele. O que eu acho interessante é que na dublagem em português nós também temos uma adaptação muito boa para essa frase, que não se torna nenhuma pergunta, né? O personagem diz, pelo menos olha para ele, né? Se você for, eu te ensino o truque da moeda. Pelo menos olha para ele. Ou seja, passa o mesmo sentido dentro da conversa, né? Passa o mesmo peso de fala. Portanto, fica aí a sua opção de adaptação. Adapta para a forma que você achar melhor. Mas é importante você entender como que é falado em inglês para nós entendermos aí como fazer as melhores adaptações. Então nós temos essa frase inteira aqui, ó. Eu vou fazer um trato com você. Se você vier, eu vou te mostrar o truque da moeda. Você não vai olhar pro cara? Vamos para a pronúncia. I'll make you a deal. If you come, I'll show you the quarter trick. Will you look at the man? Percebam as conexões. Eu tentei escrever o máximo possível aqui das conexões, ó. I'll make you a deal. If you come, I'll show you the quarter trick. Will you look at the man? Will you look at the man? I'll make you a deal. If you come, I'll show you the quarter trick. Will you look at the man? I'll make you a deal. If you come, I'll show you the quarter trick. Will you look at the man? I'll make you a deal. If you come,
I'll show you the quarter trick. Will you look at the man? I'll make you a deal. If you come, I'll show you the quarter trick. Will you look at the man? I'll make you a deal. If you come, I'll show you the quarter trick. Will you look at the man? I'll tell you the secret. No, Dad. Don't you want to know How you do the stupid trick? I've always known. I'll tell you the secret. No, Dad. Don't you wanna know how you do this stupid trick? I've always known. Bom, vamos analisar aqui frase por frase. I'll tell you the secret. Aqui também temos uma contração de I will, indicando o futuro. Então, I'll tell you, eu vou te contar. The secret. Eu vou te contar o segredo. Então, eu vou te contar o segredo. Na verdade, dentro da história do filme, você pode não lembrar, mas o Michael, ele já conhecia como que se fazia aquele truque da moeda, mas ele não contava pro pai para aquilo não magoar o pai. Epa! Bolinhos ainda não. Tô morrendo de fome. Concordo com você, Michael. Sabe com quanta fome estou? Eu estou com tanta fome que poderia comer isto. Ah, foi aí que o truque da moeda começou. Mas como ele fez aquilo? Ah, é uma moeda de truques que se compra em loja de mágicas. Eu não queria que ele soubesse que eu sabia. Ah, você foi gentil. Ou seja, ele estava sendo meio que gentil, né? Quando ele fala, eu vou te contar o segredo, o Michael fala, não, pai. Indicando que aquilo não era relevante para ele, né? Aí nós temos essa pergunta aqui, ó. Don't you wanna know? Se a pergunta fosse, do you wanna know? Seria, você quer saber? Mas é uma pergunta com don't, então ela está na forma negativa. Don't you wanna know significa você não quer saber. Então, você não quer saber how I... E aí depois ele não conclui a pergunta. Você percebe que ele é interrompido pelo Michael. Então, how I, como eu... E aí o Michael interrompe e pergunta... Como você faz o truque estúpido? Literalmente, how you do the stupid trick? Ele tá dando uma sugestão, né? Como você faz o truque estúpido? Ou seja, vamos traduzir aqui. Como você faz o truque estúpido? E então, o Michael diz, I've always known. Quando ele diz I've, é uma contração de I have. Aqui não é eu tenho. Se fosse eu tenho, ia ficar uma coisa estranha. Ia ficar tipo assim, ó, eu tenho sempre sabido. Não faz sentido, né? Então, I have known indica present perfect. Uma coisa que ele sabia já. Ou seja, como que a gente adapta isso juntamente com o termo sempre? Vai ficar tipo assim, ó. Eu sempre soube. I've always known. Então, tecnicamente temos esse trecho completo. Eu vou te contar o segredo. Não, pai. Você não quer saber como você faz o truque estúpido? Eu sempre soube. Vamos então para a pronúncia. I'll tell you the secret. No, Dad. Don't you wanna know how you do the stupid trick? I've always known. I'll tell you the secret. No, Dad. Don't you wanna know how you do the stupid trick? I've always known. I'll tell you the secret. No, Dad. Don't you want to know How you do the stupid trick? I've always known. I'll tell you the secret. No, Dad. Don't you want to know How you do the stupid trick? I've always known. I'll tell you the secret. No, Dad. Don't you want to know How you do the stupid trick? I've always known. Can you let me do my work? You've always known. You're pathetic. Can you let me do my work? You've always known. You're pathetic. Bom, quando o Michael diz pro pai dele, Can you let me do my work? Ele está simplesmente perguntando, você pode me deixar trabalhar? Levando em consideração que nós temos aqui, isso aqui, ó. Can you let me? Você pode me deixar
Do my work, fazer meu trabalho. Então, nós adaptamos, tá, gente? Se fôssemos traduzir ao pé da letra, seria: você pode me deixar fazer meu trabalho. Nós adaptamos para, né, minimizar essa frase. Então, você pode me deixar trabalhar é o mesmo que você pode me deixar fazer meu trabalho. E aí depois o pai dele cita, né, a afirmação, né? Tipo, você sempre soube. You've always known. E aí depois o Michael, que está ali assistindo toda essa cena, ele diz: You're pathetic. Você é patético. Então aqui nós temos duas contrações diferentes. Primeiro, you've, que é uma contração de you have. E depois you're, que é uma contração de you are. Abreviações. Então aqui nós temos nesse trecho: você pode me deixar trabalhar? Você sempre soube. Você é patético. Vamos para a pronúncia. Can you let me do my work? You've always known. You're pathetic. Can you let me do my work? You've always known. You're pathetic. Can you let me do my work? You've always known. You're pathetic. Can you let me do my work? You've always known. You're pathetic. Can you let me do my work? You've always known. You're pathetic. I'm so sorry I barged in. I love you, son. Ok? I'm so sorry I barged in. I love you, son. Bom, quando ele diz ok, é simplesmente uma afirmação positiva. Esse ok poderia ser traduzido para ok, ou tudo bem. E então ele diz I'm so sorry. Nesse contexto significa eu sinto muito. E ele fala pelo que ele sente muito, né? Ele diz assim, ó, I barged in significa algo como eu invadi a sua sala, eu intrometi, eu interrompi, eu atrapalhei o que você estava fazendo. Então, nós podemos adaptar isso para eu sinto muito por ter te atrapalhado. É o que ele quer dizer dentro dessa frase, tá? I'm so sorry, I barged in. É como se fosse assim, ó, me desculpe por ter chegado aqui desse jeito. Me desculpe por ter entrado na sua sala e te interrompido. É isso que ele está dizendo. Ou seja, ele conclui a frase dizendo I love you, son. Eu te amo, filho. E então temos esse trecho completo. Tudo bem, eu sinto muito por ter te atrapalhado. Eu te amo, filho. Ok. I'm so sorry I barged in. Eu fiz uma junção aqui, ó. I barged in. Ficou assim, ó. I barged in. Ok. I'm so sorry I barged in. I love you, son. Levando em consideração que amor, amar, nós não pronunciamos love. Você não vê ele falando love. Ele fala love. É o som do Se você fala love, troca por love. Não é love que se diz, tá? Então, love. I love you, son. Ok, I'm so sorry I barged in. I love you, son. I'm so sorry I barged in. I love you, son. I'm so sorry I barged in. I love you, son. I'm so sorry I barged in. I love you, son. See you later, Grandpa. I love you. Dad. Pop. Pop. See you later, Grandpa. I love you. Dad. Pop. Pop. Vamos lá. Quando ele diz see you later, é como se fosse até mais. Grandpa, vovô. E depois ele diz I love you. Isso é o Ben falando pro avô dele. Então, eu te amo. I love you. E depois o Michael diz Dad, que significa pai. E depois ele diz Pop,
2 vezes. Esse pop representa o mesmo sentido do dad. Ele também significa pai, só que é um jeito ainda mais carinhoso e menos comum de você chamar o pai. Então, ele realmente cita isso de uma maneira carinhosa e com pena, com dó do pai que estava deixando a sala dele. Então, dad, pop, pop. Basicamente nós temos: até mais, vovô. Eu te amo. Pai, pai, pai. Ele chama 3 vezes, né? Vamos para a pronúncia. See you later, Grandpa. I love you. Dad, pop, pop. See you later, Grandpa. I love you. Dad, pop, pop. See you later, Grandpa. I love you. Dad. Pop. Pop. See you later, Grandpa. I love you. Dad. Pop. Pop. See you later, Grandpa. I love you. Dad. Pop. Pop. I love you, son. I love you, son. I love you, son. I love you, son. Simplesmente eu te amo, filho. I love you, son. I love you, son. E ele diz 3 vezes: I love you, son. 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 I love you too, Dad. I'll miss you. You know that. Goodbye. I love you too, Dad. I'll miss you. You know that. Goodbye. Então, quando o Michael diz I love you too, Dad, ele está dando uma resposta para o eu te amo. Então, ele está dizendo eu também te amo, indicando to de também com 2 O. Então, eu te amo também ao pé da letra, né? Então, como nós costumamos dizer o também aqui no começo, então eu também te amo, pai. E depois ele cita outra frase no futuro. I'll miss you. Para quem não sabe, miss é o verbo que a gente usa para indicar que você sentirá a falta de alguém. Quando nós dizemos, por exemplo, I miss you, significa algo como eu sinto sua falta. I miss you. Só que ele diz isso no futuro, né? Então, I'll miss you. Eu sentirei sua falta. Então, simplesmente significa eu sentirei sua falta. Podemos até omitir o eu para não ficar 2 eu na frase, né? Sentirei sua falta. E depois o Michael diz pro pai dele, you know that. Você sabe disso. E depois temos goodbye. Traduzimos para adeus. Então esse trecho completo, eu também te amo, pai. Sentirei sua falta. Você sabe disso. Adeus. Quanto à pronúncia, I love you too, Dad. I'll miss you. You know that. Goodbye. I love you too, Dad. I'll miss you. You know that. Goodbye. I love you too, Dad. I'll miss you. You know that. Goodbye. I love you too, Dad. I'll miss you. You know that. Goodbye.
I love you too, Dad. I'll miss you. You know that. Goodbye. Agora você vai assistir comigo essa cena completa sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais fácil de compreender. Não se esqueça, volte esta aula quantas vezes forem necessárias. Então, vamos lá. Surprise! Hey, Grandpa. Oh my God. When did you get so handsome? So, Michael, I had a wonderful idea. Your mother's playing canasta with her friends tonight. I thought, oh, what a great opportunity. You, me, and Ben should go and have a boys' night out. Can't. What do you mean you can't? You have to eat sometime. We could go, we could whistle at pretty girls. I'm down for that. See, he's down. I don't know what it means, but he's down. Hey, please. Don't give me that finger. I'll make you a deal. If you come, I'll show you the quarter trick. Will you look at the man? I'll tell you the secret. No, Dad. Don't you want to know? How you do the stupid trick? I've always known. Can you let me do my work? You've always known. You're pathetic. I'm so sorry I barged in. I love you, son. See you later, Grandpa. I love you. Dad. Pop. Pop. I love you, son. I love you, son. I love you, son. I love you too, Dad. I'll miss you. You know that. Goodbye. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Lá eu estou recebendo todas as sugestões para os próximos vídeos aqui do canal. Não se esqueça de me seguir e de dar o seu joinha aqui embaixo, de comentar o que você achou. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de inglês para iniciantes. A jornada que vai fazer você aprender e dominar o inglês da vida real. Aprender a falar e a compreender os nativos com facilidade. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer
quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo, com atividades em PDF para baixar, e além disso, em todo tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página, que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada, cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. E já que a plataforma lembra muito a Netflix, a forma de pagamento também é semelhante. Você vai pagar uma assinatura mensal via Pix, boleto ou cartão e poderá cancelar quando quiser. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube e de fato começar a construir a fluência progressivamente. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês, ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora!